Meus amigos, vamos então agora continuar os estudos da Carta de Paulo. A gente terminou na última semana a segunda Carta de Coríntios. Foi muito boa, né? Uma carta extensa. Agora a gente vai lembrando a quem está aqui assistindo a gente que a gente segue a ordem cronológica da escrita, né? A ordem que Paulo escreveu as cartas e não necessariamente a ordem que é apresentada nos textos bíblicos, né? Então Paulo, depois de escrever a segunda carta para Coríntios, ele escreveu a carta aos Gálatas, que a gente está entrando hoje aqui, estudando o capítulo 1 e 2. Então, só para dar um... E aí, essa carta reserva para a gente gratas surpresas, muito boas, assim, muita ligação com a nossa doutrina espírita, né? Muita ligação doutrinária. A gente vai encontrar aqui nessa carta bastantes passagens, né? Versículos que Paulo fala que a gente consegue encontrar o seu par, né, nos textos de Kardec, que a espiritualidade nos mandou. Então vai ser uma viagem bem legal aqui para essa carta aos Gálatas, para a gente enxergar com essa ótica da doutrina espírita, que é o propósito aqui da nossa união, do nosso estudo. Falando um pouquinho do contexto histórico, né, a gente está aqui, esse autor, né, desse livro que a gente está seguindo, a Bíblia do Peregrino, ele dá um bom contexto histórico da região, né? Se tiver a oportunidade de ler lá a introdução, ele fala que, e é interessante, né, que Gálatas é onde hoje é a Turquia, né? A gente pegar o país da Turquia, bem no centrinho lá de Turquia, bem perto de Istambul até. Eu fui mais um detalhe lá no Google Maps, fica 2 horas de Istambul, a região da Galícia, né, que é os Gálatas, onde ele enviou essa carta. E aí, essa aqui é uma região muito importante, porque nessa época aqui existia já um comércio bem abrangente nessa região, fruto até da expansão judaica, né? Então, a gente volta lá no Antigo Testamento, na fundação das 12 tribos de Israel, né? Na separação lá dos filhos de Abraão, as 12 tribos se espalharam pela Judéia, né? Pelo território de Israel, avançaram para a Ásia e subiram ali para essa Eurásia, ali, aquela região onde liga a Ásia com a Europa, até a Grécia e tudo mais. Então, isso promovia um comércio constante. Essa região de Gálatas, onde o povo de Gálatas ficavam, era bem onde o rio Eufrates ligava ao mar Mediterrâneo, que era uma rota de comércio. Então, ali passava muita mercadoria. E essa comunidade específica, basicamente de pagãos, e com os monoteístas, né, os politeístas, os pagãos, e com uma influência judaica também importante, era uma rota onde tinha muitos saqueadores, né, muito ladrão, que passava muita mercadoria. E aí aqui já vem a primeira coisa para a gente refletir, né, porque claramente a gente já vê em todas as cartas que Paulo ele fundava suas igrejas aonde realmente precisava, né? Então a gente viu no Coríntios, no Coríntios, que eram muitos regrados na questão sexual, na questão religiosa, os tessalônicos. Então, todo o povo que a gente vê Paulo fundando as igrejas e depois mandando as cartas, eram povos assim extremamente comprometidos moralmente, né? Então, escravidão, tudo mais. E aqui era um povo de saqueadores, né? De ladrões, assim. E ele vai lá e funda a igreja nisso. A gente até falou em uma dessas cartas, no nosso estudo, que a gente leu lá o trecho do Evangelho dos Espiritismos que fala Jesus não vai onde estão os sãos, né? Onde estão os doentes. Então é fácil de entender porque Paulo funda a igreja lá, ele segue o Evangelho à risca. E a gente pode partir aqui já para não sei se alguém tem um comentário da introdução, alguma observação da introdução que a gente leu. A gente segue. Tá. Bom, então a gente indo lá na Carta dos Gálatas, capítulo 1. Né? Aqui, em geral, aqui nesse capítulo, né, acho que a observação que eu tenho aqui é que Paulo ele usa esse capítulo para fortalecer um conceito de que há um evangelho único. Né? Não há modificações desse evangelho. Né? O evangelho do Cristo ele é único. E aí a gente já vai poder trazer para algumas reflexões atuais nossas. Jesus ele ensinou a lei da perfeição moral, né? O atendimento, a obediência e atendimento às leis
naturais, as leis divinas, e Paulo, como seu representante fiel, ele mostra suas credenciais nesse capítulo 1 e fala assim, ó, só tem um evangelho e eu sigo. Né? Então, um pouco de alerta ao povo que já estava começando a vislumbrar outras coisas, questões de obsessão, a gente vai ver na frente. Então, a gente aqui já tenta trazer todo mundo de novo e falar assim, ó, pessoal, não esqueçam, existe um evangelho só. Né? E aí no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1, que é na apresentação da carta, eu acho interessante aqui, né, que tem uma referência histórica legal, porque ele fala assim, ó, de Paulo apóstolo, não enviado por homens, nem nomeado por um homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou da morte. Esse versículo 1 é interessante, porque quando a gente olha, a gente lembrar lá do Evangelho, né, nas histórias lá que Mateus, João, Marcos e Lucas contam, e a gente vê nos filmes e tudo mais, era uma cultura muito presente na época, tanto nos judeus quanto nos romanos, de você enviar mensageiros, né? Então, a Gálatas era uma província romana, né, pagã, tinha lá bastante influência do Império Romano, e era comum, né, no Império Romano, você enviar um mensageiro e o cara chegava lá. Lembra no há 2000 anos, que conta lá que chegou um centurião com a carta descrevendo Jesus de Publio Lentulus? Ele fala, eu, centurião, enviado por senador romano Publio Lentulus, leio a carta. Aí falava, né? Então, enviava muito esses mensageiros. E os judeus, né? Eles tinham esse costume de nomear pessoas, né? Os autores da lei nomeavam pessoas para falar por eles. Né? Então, lembra lá o Caifás, quando ele quer seduzir Judas Iscariotes para pegar as moedas, que ele manda um servo dele lá e fala, ó, vai lá e fala em meu nome. Né? Caifás quer conversar, não sei o quê, oferecer a ele uma bolsa de moedas, não sei o quê. Então, Paulo, sabendo que era um costume dessa época, ele já chega já falando, ó, aqui nenhum homem me enviou e eu não fui nomeado por ninguém, a não ser por Jesus Cristo e Deus. Né? Trazendo, não sigo aos homens, sigo ao autor do evangelho único. Né? Então, aqui ele já dá um bom cartão de visita. Carteirada. Exatamente, já dá uma carteirada. Não, gente, não esquece que sou eu. Né? Muito inteligente isso aqui do Paulo. Ele falava muita linguagem do povo da época, né? Para prender a atenção. Isso era muito importante. Ele conhecia, né? E o versículo 2, eu li, e depois eu fico imaginando, né? E dos irmãos que estão comigo. Já tem Aí tem uma referência espiritual aí, né? Exatamente, já tem referência. Quem me enviou foi Deus, Jesus e os irmãos estão comigo. Exatamente. Né? Então, e ele vai falar muito disso depois lá para frente, né? Desses irmãos. Eu fico imaginando esses irmãos, né, que acompanharam ele. Exatamente. E pelo histórico do livro Paulo e Estevão, a gente sabe que um deles, durante um tempo pelo menos, foi Estevão. Foi Estevão, né? Eu fiz essa anotação lá na frente, vai chegar aqui. Tem uma hora que, acho que lá no final do 1, ele fica claro que ele está falando de Estevão e Abigail, né? A hora que ele fala dos autorizados, né? É bem interessante. Os autorizados, né? Exatamente. Fica bem claro, né? Porque eu também lembrei do livro Paulo e Estevão. É maravilhoso. E aí, do 2 ao 5, né? O que eu anotei aqui do 2 ao 5, né? Que aqui ele reforça de que os ensinamentos não são dele, né? Isso é importante. Ele não traz para si a autoria daquilo que ele está pregando, né? Ele se coloca apenas como um representante, um servo e um patrocinador, vamos dizer assim, dos ensinamentos que é de Jesus e de Deus. Né? Do 2 ao 5 ele fala disso. Vocês entenderam isso também, né? Do 2 ao 5, né? Que ele pontuou isso. Agora, meus amigos, assim, eu aqui encontrei uma surpresa muito grata, que eu fiquei assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso demais, porque como é bonito, né? Você vê que a doutrina espírita, assim como Kardec nos trouxe, ela é atemporal, né? Os espíritos já
conduzem na parte espiritual do nosso orbe a doutrina espírita desde sempre, né? Não é de 842 para cá, né, do Livro dos Espíritos. E aí eu queria chamar a atenção aqui para dois versículos, o 4 e o 5. Né? Então ele fala, ó, desculpa, o 3 e o 4. E o 5, 3, 4 e 5. Ele fala assim, ó, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então ele dá graças a Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora aqui, olha a importância da frase. Né? Que se entregou por nossos pecados para tirar-nos da perversa situação presente, segundo o desejo de Deus nosso Pai. Então, ó, aqui, vamos interpretar essa frase. Então ele fala, ele dá graça a Deus, e ao nosso Pai, por, através de Jesus, ter tirado a humanidade da situação perversa até o presente. Então aqui ele está falando, dando graças por coisas do passado, não coisas do futuro. Né? Então até aqui, a gente tem aqui uma escala temporal que para ali naquele ano. Né? 30 e tantos depois de Cristo. 44 depois de Cristo. Ele para ali. Então, do eterno passado até aquela data, damos graças a Deus e a Jesus Cristo. Né? Porque tirou de nós, olha isso, tirou de nós a perversa situação que eles tinham. Então, nós espíritos. Aí aqui vem a coisa mais bonita. A quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Olha que interessante isso aqui. Vamos fazer conta. Então ele fala do passado até aquele momento. 44 depois de Cristo, vamos para o ano 0. Né? E ele dá graças pelo século dos séculos. Quer dizer, século dos séculos, do passado até aquele momento, ele dá graça porque tirou eles da perversa situação. E aí eu vim aqui fazer uma conta. Século dos séculos. 100 vezes 100, 10 mil anos. 100 vezes 100 é igual a 10 mil. Então, graça pelo século dos séculos são 10 mil anos para trás. Do ano 0, considerando 44, né, naquele mesmo século. 10 mil anos para trás, quando eu fiz essa conta, eu falei, poxa, aqui tem um marco importante, 10 mil anos. Né? Deixa eu ver aqui na história o que é. Exatamente 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, um século dos séculos para trás, foi quando a humanidade passou da era paleolítica para a era neolítica, ou seja, quando a humanidade saiu do estágio primitivo de homem das cavernas e começou a entrar na era do homem moderno, na primeira era do homem moderno. Foi quando saiu-se do estágio de nomandismo e desenvolveu-se a agricultura e início das sociedades e civilizações. Foi quando iniciou-se aqui o mundo de provas e expiações. 10 mil anos antes de Cristo. Que a doutrina espírita nos explica. E aí, no A Caminho da Luz, o Emmanuel comenta: pois ao nosso orbe aterrizou legiões e legiões dos espíritos capelinos, que ocorreram quando? Emmanuel diz no Caminho da Luz, 10 mil anos antes de Cristo. Louco. Então, o que Paulo era? Conta pra mim, o que Paulo era? Era um capelino. Fica claro aqui. Você tem dúvida? Fica claro. Ele era um capelino. Ele veio há 10 mil anos antes de Cristo, como espírito de capela, e ele e essa turma toda aí que ele está falando, e veio. Se melhorando, se melhorando, se melhorando, se melhorando, se melhorando, até naquele ano tornar quem é. E ele dá graças a Deus por isso. Então, olha como é que o espírito dele sabe da trajetória espiritual dele. Porque a conta é exata. 10 mil anos antes de Cristo. Na história nos explica que é o início da sociedade, ou seja, quando a gente iniciou a sociedade, a taxa de reprodução aumentou muito, mais espíritos encarnaram, que era a chegada desses capelinos, precisavam, né? A humanidade se transformou porque começou a vir inteligência, formar ferramentas, armas, casas, sair das cavernas, começou a agricultura, plantar, porque eram os conhecimentos que os capelinos tinham. E o Emmanuel, no Caminho da Luz, eu fui lá ver, ele dá essa data. Ele fala a chegada dos capelinos há 10 mil anos.
10.000 é 100 vezes 100, século dos séculos. Que E tem Paulo... outro fator importante. Quem recebeu os capelinos? Jesus, né? Então já conhecia. Eu vou falar para vocês, na hora que eu comecei a ler isso aqui, eu falei, não é possível. Paulo tá brincando com a gente, né? Porque e fica claro aqui, né, que ele, na minha interpretação, ele se apresentou aqui como um capelino. Sim. Eu sou um deles, né? E ele dá graças a esse século dos séculos, né? Que ele teve a oportunidade de, na Terra, se libertar do que ele chama aqui da perversa situação que ele tinha. Que era lá. Que Né? Que veio de foi no lá. passado. Que E foi no veio de lá de passado. Capela. Ele falou, pô, É. lá em Capela todo mundo andou, eu fiquei para trás. Agora eu vou voltar aqui no planeta que acabou de sair do Paleolítico, ou seja, começou a entrar aqui no Neolítico, Homem das Cavernas total, e deve ter encarnado ali perto dessa época. E ele Paulo demorou 10.000 anos para atingir a elevação moral para sair do mundo de prova e expiação, hein? Você aí complementa, né, que a doutrina fala o seguinte, né, que os exilados sempre vão para um planeta mais atrasado. Sempre não, vai. Essa palavra não dá para colocar na doutrina, né? Na verdade, não mais atrasado, no mesmo estágio, mas no início do estágio, né? Entendeu? Para que lá ele possa desenvolver o que ele já tem de conhecimento e ajudar aqueles que estão atrasados, né? Exatamente. Então, quando você fala assim, pô, Paulo era um fenômeno, não é porque é porque o espírito dele já tinha uma bagagem lá do outro lado. Que para nós aqui é igual Exatamente. uma comparação que a gente às vezes faz, né? Se a gente pegar um dia e for convidado a reencarnar num mundo de primitivo, a comparação do nosso pouco conhecimento que nós temos hoje aqui, A gente vai para fazer eles isso. lá. Vai dar um salto de 600 anos. A gente vai, Exatamente. né? Por isso que nós temos a comparação do conhecimento, né, de toda uma locução de Paulo, e fazendo um comparativo que você falou de 10.000 anos, os egípcios que chegaram. E aí você vê toda uma arquitetura, todo um negócio que, na época, a gente até hoje fica perguntando como é que eles fizeram. Exatamente. Até hoje não tem resposta, né? Como é que as pirâmides foram construídas? Científica, né? Resposta científica. Não tem. Mas Linda essa parte aqui, né? Porque ele fala que Jesus se entregou por nossos pecados, né? Para tirarmos da perversa situação presente. Quer dizer, se contar isso como a história dos capelinos, Jesus recebeu esse grupo de capelinos e deu oportunidade para eles virem participar desse rebanho, né? Das ovelhas, que é como ele chama a gente, né? As ovelhas do meu aprisco, aqui e serem recebidos para ter oportunidade aqui de se redimir, né? Então, é lindo isso, porque Jesus realmente deu a vida, depois veio encarnar aqui junto com eles e viver junto com eles. Então, realmente deu a vida aqui para tirar todos nós, né, do pecado, né? E no livro Exato de Capela narra lá que quando Jesus recebeu eles, ele falou: eu com você, convosco estareis. Exatamente. Né? Eu convosco estareis. Sim. E aí a turma veio e é isso aí, ó. Imagina o orgulho positivo, claro, né? O orgulho positivo, a satisfação de Jesus, né? De encontrar um Pedro, o espírito de Pedro encarnado lá como um pescador, um Tiago, um Marcos, depois um Paulo, encontrar todos eles, né? Que ele viu chegar 10.000 anos atrás, lá no estado de profunda tristeza e amargura do paraíso perdido. Ele falou: estarei com vocês, eu vou ajudar vocês, vocês estarão comigo. E aí vem. Nossa, isso aqui é maravilhoso demais. Nossa. Imagina ele reconhecendo um por um, falando: olha lá, galera, todos os capelinos ali, jogando as redes no barquinho, né? A hora chegou, a hora chegou, a hora chegou, né? Agora, vamos lá, a chance de vocês voltarem, que vocês queriam, tá aqui. Vocês vão poder aportar, depois dessa encarnação, no mundo de regeneração, um mundo feliz. Né? E aí vocês vão estar lá em Capela, já no mundo maravilhoso. E olha a importância das obras aqui da doutrina espírita, né? Que nos embasa a reflexão de olhar uma frase e falar: nossa, peraí, tem algo aqui, né? Século dos séculos. Eu achei isso aqui maravilhoso, maravilhoso. Valeu o capítulo inteiro esse trecho.
Isso aqui é bom para fazer currículo, né, gente? Eu vou colocar no meu currículo, não é de Renata, não sei o que lá, assim, coisa chique, né? Uma apresentação dessa não precisa mais ler o resto do que o currículo. Maravilhoso, maravilhoso. E porque, na verdade, essa primeira passagem aqui do somente o Evangelho, ele fala muito da questão, né? Ele chama muita atenção da questão dos falsos profetas, que tem que seguir. Sim. E aí, onde você falou, Thales, da questão né, do capelino, dele ser um espírito já vivido em outro planeta, por isso que ele tem essa força de... como é que eu posso... Não sei se a palavra certa é essa, força. Esse jeito de contagiar ou até mesmo de agregar, porque ele fala que, mais para frente nos capítulos aí, né? Eu, quando era judeu, tinha uma força, eu era o melhor deles. Exato. Isso é natural dele porque já tem uma bagagem, né? Já tem uma bagagem. E a gente, às vezes, fica pensando assim, mas se Paulo virou a chave, eu também posso. Né? Mas só que você precisa ver a primeira bagagem. Você tem para ver essa... Não é tão fácil virar a chave assim, não. Né? Ué, a gente acabou de ver aqui, ele acabou de contar pra gente o tempo. Precisa. 10 anos. Bora lá, né? Se a gente não for exilado antes, aí vamos seguindo. Maravilhoso. E eu fico imaginando, né? Porque no livro lá, Exilado de Capela, até mesmo nas palestras de Valdo e Haroldo, ele fala da saudade, né? Que eles têm, né? Os egípcios, né? De Capela. Sim, e descreve, né? No livro Caminho da Luz, Emmanuel fala que o sol de lá ele é 5.800 vezes maior que o nosso. Imagina os pauzinhos lá no Egito, vendo aquele sol rachando o coco lá no deserto. Eles olhando, ai, que saudade daquele outro sol big, né? Belo. É maravilhoso. Maravilhoso. Bom, temos muito ainda, né? Temos, vamos seguir. No 6 e no 7, ele faz esse relato, né? Então ele faz a introdução aí, né? Do 1 ao 5, e ele já começa a entrar no assunto desse somente o Evangelho. Então, o 6 e o 7, ele faz o relato, né, da notícia que ele recebeu, né, com tristeza, de que estavam lá desviando a conduta do Evangelho único, né? Então ele dá só um justificativo de por que estou abordando esse assunto com vocês. E aí o que entra mesmo aqui para a gente já começar a confrontar, a referenciar na doutrina espírita, nas obras básicas de Kardec, é do 8 ao 10. Né? Então aqui, porque ele fala, no finalzinho do 7, ele fala, não é que seja outro, mas alguns vos estão perturbando para deformar o evangelho do Messias. Aí no 8, mas se nós ou algum anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente daquele que vós anunciamos, seja maldito. E ele continua no 9. Como vos tenho dito e agora eu repito, se alguém vos anuncia um evangelho diferente do que recebeste, seja maldito. Porventura, procura agradar aos homens ou antes a Deus? Pretendo agradar aos homens, mas se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Messias. Então, aqui a gente já consegue ter uma boa reflexão aqui da questão mediúnica. Então, primeiro, assim, fica claro aqui quando ele se refere se algum anjo do céu, né, e a gente já estudou ele falando isso várias vezes, que de fato eram as comunicações espirituais mediúnicas, né? Então, ele chama atenção aqui para a questão dos falsos profetas, do fanatismo, né, da obsessão do fanatismo, que para vigiar isso. Ele fala, se algum anjo do céu lhe anunciar um evangelho diferente do meu, que ele seja maldito, né? E aí é o ponto importante, né? Porque assim, esse evangelho ele não busca agradar aos homens, ele busca agradar a Deus, né? E aí isso aqui é uma reflexão para a gente hoje, nas comunicações espíritas hoje em dia, de estar atento a esses prenúncios da vida física, orientações para a nossa vida física, orientações para o grupo mediúnico que venha para resolver coisas do mundo físico, né, que para agradar a necessidade de coisas aqui do mundo físico. Então, isso aqui é muito sutil, né? E aí a gente tem aqui, igual o Paulo fala, olha, se a orientação dos anjos do céu, né, dos espíritos vierem para falar qualquer coisa diferente do evangelho,
que vise agradar aqueles que estão encarnados ouvindo, que seja maldito. Né? E aí esse cuidado é muito importante. Né? Nas sessões mediúnicas, quando abre para mentor e tudo mais, ter uma boa, vigiar bem isso. Né? Porque é sutil. Né? A gente estuda lá no Livro dos Médiuns que os frívolos, os zombeteiros, eles são ardilosos mesmo. Né? Eles têm a condição de tocar lá naquele ponto sensível seu, que lhe busca agradar as suas necessidades aqui físicas, né? Então, orientações de você vai conseguir um emprego, sabe? Então, imagina que tem lá alguém procurando auxílio, triste porque está há anos desempregada, e aí vem uma comunicação mediúnica e fala, você vai conseguir um emprego. O emprego que você está esperando vai vir. Então, essas coisas é muito sutil, porque isso aqui agrada aos homens. Quem escuta fala, opa, né? Quem escuta fala, ai, que bom, olha, né? Mas não é. A gente sabe que um mentor, de fato, não entraria nessa seara, né? Porque ele, primeiro, não promete nada, segundo, que não dá nenhum prenúncio de nada, porque interfere no livre-arbítrio, e terceiro, que não fala para as coisas do mundo. Não vai falar para as coisas do mundo, vai falar para as coisas do espírito, né? E aí, Paulo deixa bem claro isso, porque o que estava acontecendo era isso. Estava comendo solto lá as reuniões mediúnicas, a turma despreparada, parecia um espírito, falava ou escrevia, o que quer que seja a faculdade, agradava aqueles que lá estavam, né, nas coisas físicas da Terra, e o pessoal começava a falar, não, esse aqui é espírito do bom, esse aqui é enviado de Jesus. Aí daqui a pouquinho já está mudando o evangelho. E aí a hora começa a se perder. E aí, né, Hernani, a gente que já teve alguns contatos assim, em grupos que racharam, é sempre esses motivos. Sim. É sempre esses motivos. Né? A gente olha aí para os grupos que terminam as suas tarefas mediúnicas porque se dissociaram. Quando você olha os motivos, é o mesmo. Né? É a interferência, né, dos nossos irmãos ainda que não entendem. E deixam contaminar. E deixam entrar e dominar. E aí fica difícil de fato. Eu fiz uma referência sobre isso aí no capítulo 21, a falso Cristo e falsos profetas, na passagem Prodígio dos falsos profetas, né? Referente a quando Paulo comenta desses aí que estão lá dizendo sobre o Evangelho. Em todos os tempos, os homens explorarão, em proveito da sua ambição, do seu interesse e da sua dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano. Olha aí, olha o que ele está alertando, né? Ou de uma pretensa missão divina. E se você for naquele livrinho, eu digo livrinho, né? O Problema de Agradar, tem uma mensagem lá, que está no livro também Pão Nosso. É muito interessante ele falar sobre isso. Porque ele abre dizendo, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Ele faz um texto maravilhoso sobre a questão por que muitos querem agradar só os homens, e faz uma correlação que eu não tinha pensado. Que ele fala, os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que executam. Então, é o que você falou, Thales. Aí, voltando para o ponto que você chamou para observação, sobre as reuniões mediúnicas e os médiuns, que tem um cunho muito forte nas palavras de Paulo, é realmente aquilo que você falou. A dissensão é sempre um motivo muito parecido. Exatamente. Muito parecido. Por alguém se achar melhor que o outro, né? Na questão e querer mudar alguma coisa que já vem fazendo há muito tempo. Exatamente. Tem um livro bem bonito, não sei se vocês já viram falar, que chama Aconteceu na Casa Espírita. Sim. É livro de cabeceira. Todo mundo tinha que ter esse livro como preparação de ambiente para todas as tarefas. Na minha opinião. Né? A minha também, porque eu li esse livro e falei, olha só como é uma forma argilosa, sutil, inteligente de atuar nas entrelinhas, nos pequenos detalhes, e aí acaba que se a gente deixar realmente vir uma confusão,
Ou então, cada um para um lado e acaba tudo, né? Desinteresse. É interessante você falar desse livro, né, Thales? Porque eu lembro daquela médium de efeito físico, de cura, que fala sobre, não, meu mentor está dizendo que eu tenho que montar meu grupo e tenho que sair. E realmente. Exatamente. Exatamente. E aí tem outro alerta para nós, né? Que os sonhos dizem tudo, né? Os dirigentes da casa falam, eu sonhei com as rachaduras no caso, né? Que é atento. Por isso você falou, os mentores vão vir aqui falar, olha, manda seu currículo para o endereço tal, que você vai arrumar um emprego, fazendo a referência que você comentou. Exato, O sonho veio sutil. Cabe a cada um, dentro daquilo que a gente já tem de bagagem, interpretar, dentro do evangelho que é real e verdadeiro, discernir e continuar. Exatamente. Eu conheço um caso, né, pude acompanhar de perto, de um grupo que das médiums estava gestante ia se afastar, né, para dar luz, e teve uma comunicação mediúnica de um mentor, um teórico mentor, que falou com a médium, falou assim, e olha como é que eles são de fato, que ele fala que ia agradar aos homens. Falou, ó, você é muito importante para o nosso grupo mediúnico, né? Nascendo um neném, espera um pouquinho, arruma uma vizinha, alguma pessoa para ficar com ele e volta para a tarefa. Olha só. Primeiro, a valorização. Você é muito importante para o grupo mediúnico. E aí Paulo já falou aqui que médium não é importante para nada. Porque eles fazem, lembra isso no Corinthians? Então aí já caiu, né? Médio nenhum é importante para nada. É só misericórdia de deixar participar. Olha a orientação, né? Olha a orientação. Espera um pouquinho, arruma um parente, uma vizinha para ficar com o neném nos dias de tarefa e tem que trabalhar, porque médio parado não pode ficar. Quer dizer, um absurdo, né? Então, primeiro ele dá, né, a comunicação veio agradando, que Paulo fala aqui, os homens, né? E interferindo na vida física, que um mentor sério não faria isso jamais. Né? Sendo a maternidade e a paternidade a missão mais sublime da encarnação que a doutrina espírita nos traz, né, para estudar. Mas aí tem que ter essa vigilância, porque senão que o Paulo está chamando a atenção aqui do pessoal. Fala, gente, pensa comigo aqui, ó, razão. A gente está aqui para agradar os homens ou a Deus? Né? Quem vai aqui mudar o evangelho? Né? Infelizmente, hoje ainda acontece muito isso. Né? Por outro lado, Deus não faz nada errado, Deus não erra. Né? Se permite que isso aconteça é para que a doutrina espírita se propague. Né? Porque se ficar também os centros concentrados naquele espaço por toda a encarnação de todos os trabalhadores, ele não se propaga. Às vezes as rachaduras acontecem, separa, fundam outras casas, e a gente vê isso acontecendo pra caramba na nossa região aí, em Cotia, né? Montou um grupo, separou, montou 2 casas, aí separou, depois montou mais 3 casas, e aí vai propagando. Então, assim, tá tudo certo, né? Deus não erra. Né? É um aprendizado e no que dá errado, Deus aproveita para fazer algo certo, né? Na sua perfeição. Sempre, né? Mas ainda nessa mensagem que o Hernani comentou do livro Pão Nosso, eu achei super bonita, porque assim, tem uma frase que ele fala assim: a multidão dispensa admiração àqueles que lhe satisfazem as exigências nos conflitos. Então, quer dizer, quando você dá a corda, né, faz o que a pessoa está querendo, o que a multidão quer, ela te coloca lá em cima, né? Você é o cara, você é demais e tal. E aí a gente, né, se infla no ego e tal, porque aí é o pronto, né? É o perigo da gente ficar dependendo das opiniões das pessoas para falar eu sou super, eu sou tal, eu sou tal. Aí é o problema. Aí ele continua falando, é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus. Então, se a gente, né, ficar naquela de agradar as pessoas no trabalho, porque o Jesus não veio para agradar, para fazer a gente ficar cuti-cuti, que bonitinho, não é essa a ideia, né? Várias coisas ali, quando ele fala, se alguém te der um tapa numa face, você dá o outro lado, você fala, como? Né? Então, e aí, você dá a roupa, se ele te pedir a túnica, você dá também a sandália, dá a roupa, mas como assim? Pedir para dar 1000 passos, dê 10.000. Então, quer dizer, isso agrada, né? E Paulo, né?
Barnabé, né? Ananias, vai lá Ananias, é. e fala para ele que ele vai ver o que é padecer em meu nome. Não é? Não tem isso. E é tão interessante que, uma vez, eu passei por uma experiência assim, onde os espíritos falavam, nossa, você, não sei o que. E eu ficava ouvindo, mastigando. Eu falei, tá certo, não tá certo. Porque quem sou para merecer já, para dos mentores, algum elogio? Não tá, não pode, entendeu? Não tá certo. E aí vem a coerência da atenção que Paulo dá aos seus médios, se assim eu posso dizer. Exatamente. Ei, vem cá, o que é isso está acontecendo aí? Vamos botar os dois pezinhos no chão aqui. O evangelho é só um. Não tem esse papo do cara chegar aqui e falar, olha, vamos tentar mudar a cor da roupa para ver. Aí começa todo um dogma que Exatamente. vem e Exatamente. que vem depois, lá na frente, por mais do esforço dele e da igreja. Aí Exatamente. aparece todo o processo que nós já vivemos aí da igreja que nós conhecemos. E até porque a prática do evangelho exige, por parte daquele que quer vivenciar o evangelho, a interpretação, né? E aí é Espírito da nesse letra. ponto, e é nesse Tirar o espírito da letra. e é nesse ponto que tem que tomar cuidado que o Paulo fala aqui de outros evangelhos. Não é que eles falaram, não, o que está escrito aí está errado. Não, mas, ó, gente, vamos interpretar dessa forma. Aí que está a pegadinha, né? E se não toma cuidado, isso acontece nos grupos, nas casas espíritas e nos grupos mediúnicos, né? Começa interpretações do evangelho de forma a trazer como diz, a trazer esse desvio de rota, né? Enquanto encarnado. Mas é muito sério esse assunto e o Paulo ele reforça bastante aqui em várias cartas. Né? Ele está reforçando mais uma vez aqui aos Gálatas, que eu acho que era um problema crônico que tinha em todas as igrejas que ele montaram. E continua sendo até hoje, na maioria dos agrupamentos espíritas. Né? Bom, mas seguindo aqui, então, aí do 11 ao 22, que é basicamente o final desse capítulo 1, Paulo reforça a sua vocação. Né? Então, de novo, ele apresenta aqui as suas credenciais, ele explica o porquê que ele é quem é, né? E o porquê que ele tem esse mandato mediúnico, esse apostolado para seguir. Eu frisei aqui algumas passagens para a gente debater. Eu começo aqui no versículo 11 e 12. Oi? Não, eu queria só lembrar o nome aqui, agora eu pesquisei e lembrei. Você fala da questão de tirar o espírito da letra. Existe um vídeo mostrando como a interpretação de um versículo da Bíblia muda todo o contexto daquele que não lê, nem entende o que está escrito ali. Aí depois eu vou encaminhar no grupo. Manda no grupo para ver, eu nunca vi esse vídeo. Cara, é impressionante. O cara leu, achou que isso ele poderia cometer adultérios baseado no que está escrito na Bíblia. Poxa, E ele manda. pega a comunidade toda, e quando o repórter chega para falar sobre essa passagem, ele lê e pontua a vírgula. Mudou tudo. Aí ele fala, poxa, não vi assim. Entendeu? Você vê que é aquilo que você acabou de falar. Exatamente. Depois eu mando no grupo, eu acabei de achar aqui. Legal, Isso aí manda sim. tem bastante, né, gente? Ainda tem gente que acha que é para beber vinho, acha que é para fazer várias coisas porque leu na Bíblia. A interpretação ainda é muito no pé da letra e não traz para os dias atuais, não tem uma referência no contexto histórico. Então, quando você fica no pé da letra assim, você fica como se estivesse vivendo hoje um negócio de 2000 anos atrás. Como é que pode um negócio desse, né? Qual é essa? Não tem como. Uma coisa interessante, Jesus crucificado com os dois ladrões. Né? E um fala para ele, você não fez nada para estar aqui. Ele fala, vos digo hoje que entrarás no paraíso comigo. Onde está a vírgula? Exatamente. Né? Aí, se você tem porque nós estudamos a doutrina, sabemos que o paraíso, para alcançar numa encarnação, esse paraíso, não tem como, ainda mais o cara cometendo o erro que ele cometeu na encarnação que ele estava. Correto? Então, a posição da vírgula aí, né? Muda tudo. Na verdade, eu vos digo, vírgula, hoje, tá? Ou depois do hoje a vírgula. Então, muda tudo. Aí muda tudo, né? E o Renata falou, às vezes a interpretação mesmo desvia condutas. Por exemplo, a gente
estuda nas obras, né, do Livro dos Médiuns, principalmente as obras do André Luiz, da questão mediúnica, e na minha formação mediúnica, acho que do Hernando também, isso foi sempre muito reforçado. E nas aulas que a gente dá nos cursos mediúnicos também a gente reforça isso, que o médium que quer trabalhar sério, está à disposição para ser uma boa ferramenta, um bom instrumento mediúnico, não pode beber álcool. Não tem essa de, socialmente eu vou beber no fim de semana. Primeiro que o André Luiz explica, a doutrina espírita também. Primeiro, você afeta o organismo, o etílico afeta o seu organismo, funcionamento orgânico, que é instrumento para o trabalho mediúnico. E segundo, você cria um ambiente psíquico pernicioso para você, onde você atrai entidades que naturalmente pelo consumo do álcool no seu corpo, em termos de energia, vão ficar próximos de você. E isso afeta o ambiente mediúnico da corrente. Você pode ter, não é que não pode trabalhar, claro que pode, mas os mentores sabem usar, agora vamos usar esse e aquele. Mas aquele que quer realmente se doar, se transformar, ser o melhor instrumento mediúnico que tem, não combina uma coisa com a outra, né? E aí a gente vê em muitos casos, né, no mediúnico, falando isso que você falou, Renato. Não, mas Jesus bebeu vinho, né? Não, mas como se Jesus bebeu vinho, tomar uma taça de vinho lógico, livre-arbítrio de cada um, né? Uma casa jamais fecharia, desde que o cara não chega alcoolizado, mas jamais fecharia a oportunidade de trabalho. É a consciência de cada um, né? Mas a doutrina que a gente estuda deixa claro, nas obras básicas, nas obras adjacentes, que interfere na qualidade do trabalho, né? Interfere. E aí não dá para interpretar dessa forma, né? Igual você comentou bem essa passagem. Não, se Jesus bebia, eu posso beber lá meu vinho no fim de semana e trabalhar na segunda-feira no mediúnico. Poder pode, né? Mas vai estar comprometida a qualidade. Eu lembro de Paulo. Pelo menos comprometida a qualidade vai estar. Aí eu lembro de Paulo, tudo é permitido. Exatamente. Mas nem tudo convém, né? Tudo é lícito. Cara, só que assim, aí é a opinião minha, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. E eu entendo isso perfeitamente. A pergunta que eu faço sempre quando alguém responde o que a Renata falou, mas Jesus bebia. Eu falei assim, você sabe beber como Jesus? Exatamente. Porque se você começar a beber, você vai buscar o quê? O que você está buscando? Se beber para ficar louco, né? Jesus bebia para ficar louco. Você viu Jesus bêbado de algum bar lá de Jerusalém? Exatamente. Você viu Jesus no balcão da churrasqueira e falou assim, corta um pedacinho da gordura que eu não gosto? Poxa, por favor. Né? Não tem comparação da questão. E é até bom a gente falar disso, porque quando o Pedro questiona ele na boda de Caná, não sei, Jesus, você fez vinho, todo mundo fica bêbado. Ele fala assim, você sabe o que é servir um amigo? Tá no Boa Nova. Alegria de um amigo, né? Mas aí é que tá a questão. Atenção, A gente se reúne não por ter os amigos em volta, mas para beber. Exato. É diferente. É um ambiente psíquico que você cria. Né? Eu tô falando porque eu bebia. Eu bebia também. Exato, eu também bebia. 7 caixas de cerveja, vamos começar a beber sexta, vamos parar só terça. Exato, é igual assim. 24 horas louco. Então, exatamente, eu falo por mim. E quando eu fiz meu curso mediúnico, me formei, eu adquiri essa consciência, eu parei. Não dá nada, nem uma gota, nem um brinde. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu estou arrumando a minha cabeça. Né? Eu vou rapidamente, e aí com a mediunidade uma vez desenvolvida, e os mentores falam, agora, amigo, ó, é sua responsabilidade. Até aqui, até você se formar no ensino mediúnico, a gente protegia. Agora está aberto. Agora é contigo. Eu sei que se eu voltar a beber, a influência vai ser 3 vezes maior do que era antes. Né? Isso porque nós não temos... Exato, Otávio, porque não temos... Vamos voltar para o assunto de Paulo. A gente não tem a bagagem de Paulo. Nós somos ainda nenê. Lembra do leite? Toma leite, você. Você não pode comer ainda. Não dá para enfrentar. Não dá para você falar assim, tô pronto. Não vai, cai. Exatamente. Não vai. Entendeu? Mas é isso. Vamos seguir.
Acho que é uma reflexão importante essa. Acho que a Renata colocou um tema. Geralmente é polêmico, mas eu acho que é importante. Não, Polêmico, é. e outra É coisa, é polêmico. polêmico, e nós podemos receber críticas depois, você sabe? Não, não tem nada a ver. É a nossa parte, estamos fazendo o que a gente acredita. Exatamente. Mas na época de Jesus era outra coisa, né, gente? O vinho era a única bebida que tinha, era fermentado para ele não estragar, e tinha toda uma outra situação histórica. Hoje a gente tem outras várias bebidas, tem opções diversas, então a situação hoje, a quantidade de alcoólicos diversos que nós temos hoje é muito maior do que só o vinho fermentado que eles tinham na época, e é como uma tradição do povo fazer um brinde, tomar um vinho no casamento, que era uma festa muito importante. Então, assim, é muito diferente Jesus fazer o aumentar o vinho para agradar um amigo do que a gente encher a cara de cerveja, de 10 caixas de cerveja no churrascão. É diferente, é totalmente Exatamente. Outra diferente, intenção, né? né? A intenção é outra, o contexto, a necessidade, tudo é diferente, né? A tradição, nossa tradição, como a Hernani falou, é ficar alegre, é sair um pouco fora de si. E justamente é isso que o alcoólico faz com a gente, que ele tira a gente um pouco do senso da razão, da nossa, né, capacidade plena, e depois você vai trabalhar no mediúnico, que justamente vai aflorar essa sua capacidade, que já é de extrapolar um pouco, né? Porque se você ficar Exatamente. no comum, você fica preso aqui na matéria, né? Vai Sim. extrapolar um pouco esse comum e como que vai ficar, vai ser afetado de qual forma isso? Você já está extrapolado pelo álcool no organismo, né? E acrescento, Renata, e aí a importância de estudar a doutrina, né, as bases de Kardec, porque é muito bem explicado para a gente que para ocorrer o contato mediúnico, ou seja, a ligação mediúnica para a manifestação mediúnica, é necessária que o médium baixe o seu nível de consciência. Porque senão ele não consegue ter o contato mediúnico. Porque como é que é uma reunião mediúnica aqui no Centro Espírita? Abaixa a luzinha, deixa azulzinha, todo mundo faz o Musiquinha, evangelho, dá uma aquela música. serenada, fecha os olhos, relaxa o corpo, treina aquela respiração. Isso é o quê? Baixar o nível da consciência. Estabilizar a consciência. Se tiver com a consciência assim, você não consegue ter um contato mediúnico. Na Umbanda, por exemplo, como é que acontece o contato mediúnico? É o ponto. A hora que começa lá a turma do tambor e cantar os pontos, e todos os médios colocam naquela mesma batida, naquele mesmo canto, o nível de consciência baixa, e aí há o contato mediúnico. O álcool faz o quê? Baixa o nível de consciência. Só que aí, o problema é o quê? Quem que vai estar ali para fazer esse contato? Você vai estar aberto. Você vai estar aberto mediunicamente, com nível de consciência baixa, pronto para receber uma comunicação mediúnica, uma manifestação mediúnica. E aí que a gente vê os desastres acontecendo. Porque irmãos nossos que querem prejudicar a caminhada daquele médium ou de outros, né? Porque você imagina uma situação, e a gente vê isso acontecendo, há relatos de amigo o tempo todo, que às vezes você percebe no outro que ele tem lá uma característica mediúnica que ele ainda não se descobriu, não educou e não trabalhou, que ele, no processo de se alcoolizar, baixa o nível de consciência, o companheiro, filho ou filha desse, né, ou dessa, que tem lá os seus débitos com os seus cobradores no plano espiritual, que querem lhe fazer o mal, fala, opa, agora é só cessar isso aqui. Vou lá e aí usa de violência. Então, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? E o álcool ajuda a baixar esse nível de consciência. Por isso que, a partir do momento que o médium se educou na sua mediunidade, viu que tem essa mediunidade, se educou nessa mediunidade, tem que tomar muito cuidado. Porque se baixar o nível de consciência, moralmente ele não vai estar apto a receber a influência de espíritos superiores, vão estar ali, se ele estiver num ambiente onde alguém quer lhe usar como instrumento para atingir alguém, ou os seus próprios cobradores, para lhe induzir a uma abreviação da vida, um crime, acontece. E as pessoas nem percebem isso, né? Então, é um assunto aqui, fugindo um pouco aqui do nosso, mas se está aqui a gente debatendo, tem alguma função. Que tem que se vigiar nisso, tem que se policiar. Não dá para... Não combina uma coisa com a outra. Né? O Chico Xavier é bem claro, né?
servir a santidade não cabe o serviço da promiscuidade, né, do desejo e tudo mais. Né? Não cabe as duas coisas no mesmo ato. Ou é uma ou é outra. Não tem jeito. Eu vou te falar ainda um pouco mais, Thales. Eu frequento um centro espírita em São Paulo que nos dias de trabalho, dependendo do trabalho, o médium não pode comer carne vermelha, beber nada alcoólico, nem antes, nem depois, nem nunca, fumar cigarro, nada vícios, discussões, qualquer tipo de raiva que ele sinta, tudo para depois chegar lá e trabalhar num clima espiritual, recebendo um bentor, tal. Não trabalha. Entendeu? Então, muito mais. Era isso que eu ia falar, Renato. Era isso que eu ia falar. Nós estamos falando aqui do álcool, mas é lógico que a doutrina também explica sobre os outros vícios. Qualquer outro, né? Várias tendências, moral, enfim, tudo mais. O importante é uma experiência que dizem e vivenciamos sempre numa reunião mediúnica. Onde sempre, depois da reunião mediúnica, nós vamos no churrasco e lá tem a caipirinha que o seu irmão vai fazer. O marido comentou com a esposa. Na reunião mediúnica apareceu um irmão e falou, não consigo parar de beber. E o rapaz falou, não, mas você tem que parar de beber. E o espírito falou para ele, mas você vai beber depois que sair daqui. Como é que moral que você tem para falar para mim que é para me parar de beber? Né? E aí volta para os ensinamentos de Jesus. Ele exemplificando, não tem como você falar. Eu passei por uma experiência eu mesmo, de eu poder conversar com eles e ele falar, você é assim. Eu falo, eu sou. Deste assunto eu não posso te orientar, porque eu sou pior que você. E aí ele falou, eu estava querendo que você falasse ao contrário, porque aí eu ia falar com você direito. Mas você assumiu. Eu falei, assumo, eu não tenho como falar de você sobre isso. Então, veja que para quem se propõe a fazer um trabalho como o Thales falou, realmente essa batalha. Aí, voltando para o nosso Paulo, observe o quanto ele batalhou para que o seu ciclo mediúnico não se desgarrasse. Exatamente. E eu falo, esses ciclos são cidades, são igrejas. O quanto ele segurou. E mesmo assim, depois ele teve essa... Nós sabemos como é que foi. Mas deixou o legado para ele. A instrução, né? Bom, seguindo então. Aí do 11:22 ele fala dessa vocação, né? Eu separei aqui acho que o 11 e o 12. Ele fala ele reforça que ele prega esse evangelho puro, né? Porque, e aqui é muito interessante, fica claro aqui que ele fala que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de homens, ele não recebeu um livro, não, ele recebe diretamente, mediunicamente dos espíritos superiores, né? Que ele fala, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho que vos anunciei não é de origem humana, né? Pois eu não recebi nem aprendi de um homem, mas Jesus Cristo revelou a mim. Né? Lembrando que Jesus já estava desencarnado, né? Na conversão dele. Então ele deixa claro, e isso aqui é muito legal, né? Porque outros que pregaram o evangelho, e o evangelho que a gente pega, uma das vezes, é esse livro aqui, né? Eu leio Mateus, né? Eu leio aqui Mateus e falo, olha, em Mateus 12:7, falava tal. E o Paulo fala aqui, gente, o que eu estou falando para vocês aqui vem direto deles lá. Né? Então ele reforça aqui mais uma vez a questão mediúnica que ele tinha e de quem estava com ele, né? Tipo, os pares de Jesus ou até mesmo o próprio Cristo, que diretamente a ele falava, né? Não é à toa que ele é o vaso escolhido, né? De fato, ele é muito diferenciado, né? Nessa questão mediúnica, né? Ele é impressionante, né? É muito aflorado aqui a capacidade dele de receber da espiritualidade os ensinamentos, né? É engraçado também, Thales, que ele começa aqui, voltando só um pouquinho no 6, ele fala, maravilhou-me de que tão depressa tenhas deixado aqueles que vos chamou por puro favor, para passar dizendo um evangelho diferente. Quer dizer, quão rápido aquela turma dos Gálatas, né? Ele que diz que recebe direto de Jesus, que é um mensageiro de Deus, então toda essa credencial, e a galera, rapidinho, que ele tava abismado de ver quão rápido
não é mais o evangelho de Jesus que ele passou, agora já está tudo modificado e já é outro esquema. Mais rápido, né? Rápido, quer dizer, não é uma coisa que demorou, assim, gerações. Não é o caso aqui. Aqui são coisas de meses, de poucos anos. Ele já fala que já tão rápido que ele ficou assustado. Como que está tudo agora diferente, né? Ele ficou sabendo. Imagina que a comunicação já era lenta, o negócio já não era, né? Não dá para você mandar um zap. Agora é tudo diferente e ele já está assim, como? Já está tudo diferente, vocês não estão mais fazendo nada disso, não é nada disso. É isso mesmo, exatamente. E, bom, em seguida, né, no 13 e 14, ele, que é o que o Hernando já comentou, né, que ele fala dele judeu, ele Saulo, né, conta dele Saulo ainda, e isso aqui é importante também, né, pra gente, porque Paulo ele deixa claro aqui um conceito importante da doutrina espírita, e que é a nossa grande batalha aqui, que são as nossas tendências, né? A gente encarna aqui com fortes tendências a nos levar para aquele caminho que a gente está habituado a vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas a fazer, né? Então, por exemplo, e aí de novo, falo de mim aqui, desse assunto que já tocou. Eu me recordo que eu comecei a ingerir bebida alcoólica por livre e espontânea vontade aos 9 anos de idade. Eu, Thales. Agilidade. 9 anos de idade. Ninguém me deu, meus pais não deram. Eu, por livre e espontânea vontade, ia atrás e bebi. Hoje eu entendo por quê, né? Porque imagina que eu posso ter vindo vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, né, com essa tendência. Tô aqui, eu carrego isso forte comigo. Isso não é que eu encarnei que eu deixei de ter isso, né? Isso aqui está comigo ainda, né? Então, um vício, um desejo, um medo, uma relação desgastada, uma violência. Então, traz aqui toda essa tendência, né? E aí a gente volta aqui no século dos séculos. Voltamos aqui no século dos séculos. Paulo, Capelino, encarnou lá 10 mil anos atrás, veio, trazendo essas tendências capelinas e as suas vivências espirituais aqui já na Terra, né? Então vinha lá egípcio, aí entrou no judaísmo, porque antes de Cristo ainda teve 4 mil anos de judaísmo, né? Então imagina 4 mil anos encarnando no processo de judaísmo, aí entra aqui e ele fala, ó, era isso. Minha tendência era essa. Mas eu consegui aqui agora me converter. Então, a reflexão para a gente também. A gente tem essas tendências, né? A gente carrega essas tendências. E uma coisa é certa, nós vamos, pela bondade divina, ser colocados a situações como Paulo aqui foi colocado a situação do encontro com Cristo para combater essa tendência. Falar, ó, tá vendo? Você mata pela observância de uma lei que você não compreende. E a gente vai falar lá no 2 essa questão da observância da lei. Você tem a oportunidade aqui de, ó, virar isso. E a gente é a mesma coisa. A gente tem tendência. Ó, você, Thales, bebe, né, tem o vício do álcool, você vai ser colocado aqui em uma situação onde vai vir com mediunidade e vai se estrepar. Até você aprender, acordar e mudar, né? Então, o Paulo ele mostra isso no 13:14, né? A gente tem nossas tendências, mas seremos colocados em situações que a gente vai ter que escolher. Sigo mais uma encarnação assim, ou eu, de fato, mudo essa tendência, né? E começo a ter uma tendência no que é virtuoso, não mais vicioso. O 13:14 fala bastante disso. E eu queria chamar... Antes, vou falar só uma coisa, vou dar os parabéns, né, para vocês dois que fizeram nesse quesito aí de bebida alcoólica mais ou menos a mesma coisa que Paulo fez numa escala, lógico, maior, mas viraram a chavinha, né, de uma forma grandiosa, porque senão ia se comprometer, talvez, a encarnação, sei lá, em bebida. Mas então, não dá para seguir com essa. A gente agradece, mas é um esforço, né, Thales? Exatamente, é uma luta. Mas e qualquer dia eu te mando a lista. São 53.912 quesitos, mas eu consegui um. Falta 53.911. Menos um.
Pelo menos nunca foi. Acredite Vamos comemorar as conquistas. Ô, Thales, eu gostaria de chamar a atenção para a gente poder caminhar. É o seguinte: quando eu e você fala sobre um conceito judaico, a gente fala, olha o que o judeu está falando na Torá, e a gente analisa, observa como é perfeito. Paulo sabia profundamente isso, cara. Exato. Então veja que ele vem lá de Capela, vamos pegar o teu raciocínio, vem, desceu, né? Conquistou a questão do conhecimento de todo o processo, entrou no judaísmo, hebreu, foi Antigo Testamento. Era preciso que ele adquirisse toda essa bagagem para ele poder falar com a eloquência que ele tinha. Para ele poder chegar em qualquer lugar na região e falar, eu conheço. Exatamente. Quem quer conversar comigo? Por isso que ele é o vaso escolhido. E aí Jesus fala, né? E quando Jesus fala no livro Paulo Estevão, ele vai ver o que é padecer no meu nome, não é que Jesus está jogando uma praga ou querendo judiar dele. Não é isso. É porque agora é a hora do testemunho dele. Ele vai entender o que eu estou dizendo. É isso. Seguindo aqui, aí no 15 a 17, eu achei também aqui bem legal aqui uma redação aqui poética, né, do Paulo, que ele fala, mas quando aquele que me separou ainda no ventre materno e me chamou por puro favor, teve por bem revelar-me seu filho, para que eu anunciasse aos pagãos imediatamente, ao invés de consultar homem algum, ou de subir a Jerusalém para visitar os apóstolos, 17, visitar os apóstolos mais antigos que eu retirei para a Arábia depois eu devo a Damasco. Então, olha que interessante quando ele fala aqui, aquele que me separou ainda no ventre materno. Aqui ele não está falando da mãe dele, né? Ele está falando da pátria dele, né? Eu era filho de Israel. Olha que interessante isso. Aí vamos voltar aqui na questão judaica, né? Filho de Israel. Os hebreus eram conhecidos até hoje, são chamados de filho de Israel, né? E um judeu só é judeu se ele for filho de uma judia. Senão ele não é judeu. Se ele tiver a mãe judia, ele é judeu. Se a mãe não for judia, o pai foi, ele não é judeu de nascença, vamos dizer assim, né? Então, quando ele fala aqui que eu sou um filho de Israel, quer dizer, Israel aqui é no conceito feminino, né? Então, ele, do judaísmo, então, aquele que me separou, que é Jesus, ainda no ventre materno, né? E falou, você não é filho de Israel, você é filho de Deus. Eu, Jesus, te digo, eu sou filho de Deus. E falava para anunciar aos pagãos imediatamente, ao invés de consultar homem algum. Então, isso aqui é bonito. Primeira questão poética aqui que o Paulo traz, do conceito do ventre materno, que ele fala aqui da pátria dele, de Israel, do judaísmo. E depois é o mais bonito, que aí Jesus fala para ele, você vai anunciar o evangelho. Aí eu imagino ele perguntando a Jesus, que evangelho? Deixa eu ir atrás dele para estudar, entender. E Jesus falou assim, não, meu amigo, você não entendeu? Você é diferente. Aqui a gente vai falar aqui no palco, você direto, vai bater no seu ouvido, você vai falar e fica tranquilo, né? Não precisa ler, não precisa ir aqui conversar com Pedro, ninguém não. Já vai agora começar a trabalhar. De agora para frente, vai anunciar ele que você vai estar amparado por Estevão e Abigail, para a gente ver isso tudo no livro Paulo e Estevão acontecendo, né? Então você vê que o Paulo fala disso aqui, dessa questão mediúnica. E a gente já falou disso nos outros capítulos, já estudou, que a conversão dele foi quando Jesus entregou o mandato mediúnico para ele. Ele falou aqui, ó, tá aqui, ó. O seu mandato mediúnico é esse. Agora você vai começar, né? Você vai lá e vai fazer isso dar certo, né? Ele fez o curso mediúnico em um dia, né? Não, em meia hora. Em meia hora. Ele fez o curso mediúnico em meia hora, exatamente. Meia hora estava prontinho, já está pronto para trabalhar. Não, mas aí depois disso, né, ele foi para o deserto, né? Ele ficou lá 3 anos no deserto, né? Ele foi interiorizar todo aquele sentimento, tecelão, lá. Ele foi lembrado que ele já comparar, né, o homem velho com o homem novo. Ele foi se purificar, né? Ele foi se perdoar também, tudo que ele já tinha feito nessa própria encarnação aqui, porque ele já tinha mandado matar vários cristãos, a coisa já tinha, né, pegado pro lado dele, né? Então, primeiro ele foi fazer esse esquema ele com ele. Aí depois ele saiu, foi conhecer Pedro, disse que ficou 15 dias com Pedro, né? E depois ele começou a
fazer o trabalho por ele mesmo, né? Exatamente, exatamente. É maravilhoso, né? E aí, do 18 ao 24, para encerrar aqui o capítulo 1, ele só conta aqui o trajeto que ele fez, o encontro com os apóstolos. Eu não grafei nada específico aqui de interpretação. Não sei se vocês têm um comentário, vai para o 2. Não, vamos pro 2. Beleza. Aí no 2 aqui ele fala bastante, né? Ele fala bastante aqui da consulta que ele faz à espiritualidade, né? Fica bem claro aqui em vários momentos que ele consulta os espíritos, né? Fala assim, olha, isso aqui é isso mesmo, isso aqui devo fazer isso, assim, eu estou fazendo certo, né? Ele mostra a preocupação de, gente, é isso aqui mesmo que eu tinha que fazer, né? Será que eu não estou dando uma desviada? Ele fala bastante disso. E ele fala desse reconhecimento que ele teve da sua missão junto aos apóstolos, que os discípulos, né, que estiveram com Jesus, né? Ele tinha essa coisa, ele fala assim, poxa, eu não estive com Jesus, eu persegui os cristãos, e como é que será que vai ser esse encontro nosso? Né? Ele fala com uma satisfação interessante. Eu começo aqui a minha reflexão no versículo 2, que ele fala, e aqui reforçando a questão mediúnica, né? Ele fala, ó, subi a Jerusalém seguindo uma revelação, né? Ele fala aqui, as relações mediúnicas, ele foi seguindo uma revelação. E aí é o que a gente estava comentando lá no início. E ele já falou da revelação lá atrás também, uma dessas cartas, acho que foi na 1ª de Coríntios, que a gente associou isso a uma comunicação mediúnica, né? Em particular, expus aos mais autorizados o evangelho que pregava aos pagãos, para que não se tornasse inválido o curso que haviam seguido e que eu seguia. Olha isso aqui que bonito, né, que ele fala. Né? Então ele fala assim, ele recebeu a revelação do plano espiritual, né? Ele classifica aqui como os mais autorizados, né? E aí ele pergunta, né? Ele expõe a esses autorizados o evangelho que ele está pregando. E aqui que eu fiz a associação, ó, para que não se tornasse inválido o curso que haviam seguido que eu seguia. Então ele deixa claro aqui que ele está aqui consultando a espíritos, os autorizados, já se coloca nos autorizados de Jesus, assim, no nível mais alto, para verificar se o evangelho que ele estava pregando estava invalidando o que esses autorizados fizeram, né? Qual é na história de Paulo Estevão a experiência que ele teve de seguidores do evangelho, que ele pôde acompanhar o que é o evangelho na prática enquanto encarnado? De quem que foi? Estevão e Abigail. E Abigail. Ele presenciou os dois. Ele falou assim, o evangelho na prática que eles dois fizeram. E aí ele vem aqui e fala, então eu consulto esses autorizados, se o que eu estou pregando está diferente do que eles fizeram, né? Então, por isso, quando eu li isso aqui, eu falei, poxa, aqui eu acho que Tá mudo. é Estevão e Abigail, que ele se refere aqui como esses mais autorizados, né? Se eles tiveram essa mesma percepção. Sim, eu imaginei que são espíritos superiores aqui, né? Mas Abigail e Estevão. Abigail e Estevão. E foi o exemplo que ele teve real do evangelho, né? Eu vou dar uma saidinha, mas já volto. Só quero... Tá bom? Pode seguindo aqui, né? Vamos seguir. sim. E aí no 3, né, ele referencia aqui, isso aqui é interessante também. Né, e aí a gente volta nessa questão que a gente falou das comunicações mediúnicas sérias. Né? De não cair nessa coisa de interferir nas questões físicas, nas questões humanas, né, da Terra. Porque ele fala, ó, o Tito, ele fala assim, referencia a Tito que ele não era judeu, Tito era grego. Né? Então, se ele não era judeu, era grego, ele não tinha que seguir as ordens do judaísmo, os dogmas do judaísmo. E aí ele fala aqui que nem sequer meu companheiro Tito, que era grego, foi obrigado a circuncisar, né? A fazer a circuncisão, que é uma prática judaica. Então aqui ele chama a atenção que vocês aí estão fazendo circuncisão
como se fosse algo que o evangelho manda, que é o que ele está combatendo, porque estão recebendo de alguém que deve se fazer a circuncisão, e provavelmente nas comunicações mediúnicas estavam vindo essa orientação. Se o Tito, que é grego, que não é judeu, né, os autorizados não obrigaram a fazer circuncisão, por que vocês estão seguindo essa orientação aí? E todo mundo fazendo a circuncisão? Por que estão caindo nesse dogma através dessa orientação? Né? E aí aqui tem uma reflexão importante, porque quando ele fala isso, né, a gente olha lá no livro dos médiuns, né, da obra de Kardec. Tem um capítulo que fala da natureza das comunicações mediúnicas. Ele fala lá das comunicações frívolas, que é a questão 135. Olha que interessante o texto. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos. Não, desculpa, deixa eu ler o 4 aqui, desculpa. Então ele fala, ó, nem o Tito foi, vocês aí estão fazendo circuncisão. Ó. A questão se deveu a falsos irmãos intrusos que se infiltraram para espiar a liberdade que eu gozava graças a Cristo Jesus e pretendiam escravizar-nos. Então, quando ele fala aqui desses falsos irmãos intrusos, ele está falando também aqui irmãos espirituais, intrusos que infiltram. Que a gente está conversando agora, nas reuniões mediúnicas, eles vão entrando como mentores e vão ficando e vai lá e tira a liberdade que o cristianismo exerce e cria uma escravização pela necessidade da interação mediúnica com esses mentores. Então a gente vê grupos mediúnicos que ficam, não, vamos perguntar para o mentor, vamos tomar uma decisão não, vamos ver o que o mentor acha, vamos tirar a dúvida com o mentor, isso é uma forma de se escravizar, ser escravo da vontade deles, né? E Paulo chama atenção. Então ele chama aqui de falsos irmãos intrusos que se infiltraram. No livro dos médiuns, questão 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam certas pessoas, que com elas se divertem porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes, e, por entre facécias vulgares, dizem não raro duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. Em torno de nós pululam espíritos levianos que de todas... Agora vem uma parte importante, ó. Que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. Nossa. Que é o que Paulo fala aqui no versículo 4. Se infiltraram. Infiltrarem, serem intrusos. A verdade é o que menos os preocupa. Olha aí, a verdade é o que menos os preocupa. Então, se fosse espíritos sérios fazendo as comunicações, eu falar, não tem que circuncisar, porque no Evangelho não diz isso. Se eles estão preocupados em ter a circuncisão, porque a verdade é o que menos os preocupa. Daí um maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de nelas crer sobre a palavra. Então, esse trecho aqui, chamado de lição do Paulo, o Kardec fala aqui no Livro dos Médiuns por completo, que é a comunicação frívola. E a gente vê isso acontecendo direto por aí, né, nos grupos mediúnicos. Né? A gente vai infiltrando, daqui a pouquinho o grupo está dependente desse teórico mentor, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Olha, vamos aqui fazer uma obra de caridade, vamos construir aqui um barracão na nossa casa espírita para atender os desabrigados. Vamos perguntar para o mentor o que o mentor acha. Aí faz a reunião mediúnica, mentor, o que você... Não é isso. Né? Se o mentor falar o que ele acha, é uma comunicação frívola. Só que aí o grupo já está escravo desse espírito, né? Que é o que Paulo chama atenção aqui. Sim. Eu até acredito que nesse caso aqui, eu acredito até que esse grupo, né, eles estavam pegando essas ideias aí com os mentores deles, né, que eram os espíritos brincalhões aí e tal, e devia estar dando uma grande polêmica a respeito dessa questão da circuncisão, porque os espíritos estavam falando o que agradava aos judeus, que era precisa sim circuncisar, porque é uma tradição judaica já de muitos anos, milênios, na verdade. E os espíritos podiam estar falando, não,
Sim, que o Evangelho fala para Jesus fala para circuncisar, sim. Vamos lá, então vamos fazer. Para eles era uma forma de agradá-los, porque a tradição deles já falava isso. Exatamente. Então estava batendo com o dogma já existente, né? E aí o Paulo vem falar, não, peraí, nem Tito não precisou fazer isso, nem isso aqui lá. Por que que a gente está discutindo sobre isso, então? Por que que vocês estão se agradando com essa informação de outro evangelho aí que quem está falando para vocês que precisa circuncisar assim, e vocês estão ficando agradavelmente surpresos com isso, né? Porque Exatamente. já traz aquilo, querendo escutar um sim, né? Aí vem essa informação de que sim, precisa sim circuncisar, entendeu? Exatamente. É bem isso. E é uma chamada de atenção importante aqui. E aí no Sim, 5 ele mostra aqui a educação mediúnica que ele tem. Que ele fala, ó, eu não cedi um momento e nem me submeti, pois tinha que manter por vós a verdade da boa notícia. Então, você vê aqui lindo, que né? a educação mediúnica do Paulo era exemplar, né? Ele falava, ele tinha lá todo o critério da razão com ele. Então, assim, isso aqui não pode ser de Deus, não é o Evangelho. Então, ele não cedia, né? E ainda assim, ele poderia ser muito tentado, né? Imagina quantos e quantos e quantas interações mediúnicas que Paulo teve, né, com irmãos do plano espiritual que queriam resgatar nele aquele poder quando ele era ainda doutor da lei, aquelas Sim, tendências que ele tinha, né, porque é assim que acontece. A gente estava comentando agora aqui das nossas tendências, né, quantos e quantos momentos os espíritos que querem atrasar a nossa marcha, ainda não compreenderem o Cristo, eles vão ali assoprar a brasinha das nossas más tendências. É ali que eles vão atuar, né? sim, Vão fazer você ali reacender aquilo que você está combatendo, né? Porque ela está lá ainda, né? Não está completamente vencida, ela está momentaneamente dominada, né? Até vencer completamente demora mais. E aí, imagina quantas vezes o Paulo teve que batalhar contra isso, né? Realmente com impressionante. certeza. Com certeza. E além de mais, né? O Paulo também devia ter os seus algozes, né? Ele mandou matar muita gente, Sem ele fez e dúvida, sem aconteceu. dúvida. Você acha que ele não tinha nenhum ou espírito zombeteiro, ou espírito raivoso, um obsessor querendo também que aquilo não desse certo, que o trabalho Sem dele não desse dúvidas. certo? Com Sem certeza dúvidas. também tem obsessores ali atrás dele, quer dizer, tem que ser muito firme, né? Nesse trabalho, para realmente é o vaso escolhido, né? Exatamente. E aí no 6 ele segue com outra coisa que é importante, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala, olha, vocês aqui estão caindo em comunicações frívolas, né? O grupo de vocês está recebendo comunicações aqui frívolas, igual a gente leu aqui no livro dos médiuns. No 6 ele fala uma outra coisa que é importante, outro conceito que os grupos mediúnicos devem ter claro na cabeça. Né? Ele fala, ó, você lembra quando ele falou lá de Abigail e Estevão, que a gente comentou aqui, ele chamou de Os autorizados. autorizados, né? Agora ele muda o Agora os termo. respeitáveis. Exatamente, ele muda o termo. Ele fala, quanto aos respeitáveis, né, até que ponto fosse, não me importa, né? Quer dizer, ó, a gente recebe orientações aqui de espíritos respeitáveis, vamos dizer assim, que se passam como mentores. Se eles são mesmo ou não, para mim não importa, porque ele fala aqui um outro conceito importante da mediunidade, do grupo mediúnico, que porque, ó, pois Deus não é parcial com os homens, esses respeitáveis não impuseram nada, né? Então, olha que conceito interessante, né? Porque ele fala, ó, quanto aos respeitáveis, se eles são mesmo, não me importa, né? Mas eles não impuseram nada. Então, se eles não impuseram nada, ainda que vocês achem que não é um mentor, ele está mais mentor do que o que vocês estão seguindo. Está impondo vocês a fazer a circuncisão, né? E Aham. aqui vem outra reflexão importante que a gente estuda, né? A gente tem que avaliar a mensagem, né? E não pelo crime da razão, e não a figura, a entidade espiritual, né? Então, a gente vê muitos casos, por exemplo, de centro espírita que fala, não, aqui não pode se comunicar espírito de preto velho, né? Por que não? Qual é a mensagem que ele está trazendo? O preto velho, ele está ali se apresentando e ele está impondo algo? Ele está conduzindo algo para questões dogmáticas? Aí tudo bem. Se está acontecendo isso, não tem a ver do fato dele ser preto velho. Ele poderia ser um europeu que se apresentar com aquela roupa de 1800 e bolinha, como um espírito para os médios videntes, vendo uma aparência
europeia e impor coisas e levar questões dogmáticas tem que ser descartado da mesma forma, né? Então, o que Paulo fala aqui é isso, ó. Os respeitáveis, né, esses mentores que aqui estamos falando, se eles são ou não, não importa, né? O que importa é, eles não estão impondo nada. Então, esse aqui, no meu crivo, na minha razão mediúnica, eu vou escutar. Agora, o que vocês aí estão seguindo, estão impondo que tem que ter a circuncisão, que é algo dogmático, algo no mundo, coisa da terra, e que no Evangelho não fala. Então, esse tem que ser descartado, tem que ser maldito, como ele chama aqui no termo, né? E ouvir esse. Então, essa é uma outra reflexão para a gente aqui. Está num grupo mediúnico, teve a comunicação, tem que observar. Observar. Ó, está impondo algo? Está antecipando algo? Está fazendo aqui prenúncio? Está induzindo a práticas dogmáticas? Está agradando aos anseios humanos desse grupo? Se está acontecendo isso, escuta, respeita, atende, mas deleta, né? Agora não, veio aqui construir, veio orientar, veio tudo mais, tal. Não importa como ele se apresenta. Se é um preto velho, europeu, homem, mulher, índio, fala errado, fala certo, usa palavras polidas ou não usa palavras polidas, não tem diferença nenhuma. A gente olha aqui na nossa literatura espírita, o Emmanuel é um poeta. Traz ensinamentos belíssimos com poesia. A gente olha no Caiba Schutter, por exemplo, já é mais embaixo. Traz ensinamentos belíssimos, mas mais ali um pouquinho mais nervoso, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais direto, né? Mas tanta beleza quanto nos seus ensinamentos, né? Um é mais ou menos? Não. É o que o Kardec fala aqui. Não importa quem é mais ou menos respeitável. Importa a mensagem que ele está passando é edificante. Né? Isso é um ensinamento importante. E tem o contexto do início do capítulo 1. Não alterai o evangelho. Exatamente. Independente da forma. Exatamente. Mudou o evangelho, desconfia. Né? Aí do 8 ao 10, ele narra esse encontro com os apóstolos, né? E a forma que os apóstolos reconheceram as faculdades mediúnicas dele. Né? Então ele conta lá, encontrei com Pedro, né? Tiago, Cefas e João, considerados pilares, reconhecendo o dom que me fora feito, apertaram a mão a mim e a Barnabé, né? Em sinal de solidariedade. Então isso aqui é bonito, né? Porque quando Paulo se apresentou, eu fico imaginando a primeira rodinha mediúnica lá, Paulo chega lá, encontra Pedro, Tiago, né? Encontra João. Falei, aí, gente, tudo bem? Eu sou Paulo, né? Então, pô, Deus abençoe, isso aqui. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui mediúnica, vamos. Aí eu fico imaginando Pedro, João, olhando Paulo, mediunizado. Meu Deus! E aí, foi a hora que eles reconheceram que o Paulo falou. Reconheceram o dom que me fora feito. Né? Você fala, pô, de fato, que o cara é bom, né? Vamos deixar ele falar que ele é bom, né? No entanto, que eles falaram, pai, pode ir, pode pregar. Exatamente, pode pregar. Aí deram para ele a missão aqui, né? Dos pagãos e eles dos judeus. Aí dividiram ali a galera para poder dividir entre eles, né? Exatamente. E então é bem importante isso aí, né? Então, e aí do 11 ao 14, a gente já falou disso aqui, quando o Hernan tinha saído, Hernan, a gente tá, não, você estava aqui ainda, desculpa, da questão da tendência, né? Que a gente carrega nossas tendências, né? E aqui interessante, achei isso aqui também muito interessante de refletir, do 11 ao 14, né? Que Paulo deixa claro aqui a reflexão que dessas tendências, cada espírito, ainda que convertido, carrega em si. Ainda que nós aqui, já na doutrina, vontade de servir, evangelho, curso mediúnico, trabalhando com as crianças, e palestra, e estudo de cartas de Paulo, e toda essa coisa aqui toda que a gente faz, ainda que com tudo isso, a gente carrega as nossas tendências. Ainda que nós fôssemos os cristãos, muito mais cristãos do que somos, nós ainda carregamos nossas tendências. E aí, olha que interessante isso aqui, né? Vamos recordar Cefas, Pedro. Simão Pedro, né? Já estou.
Qual que era uma grande tendência que Pedro tinha? Vamos retornar aqui. Ele era impulsivo, né? Impulsivo. E outra. Última ceia, cenáculo. Que Jesus fala, ó, eu vou, gente, desencarnar. Né? Alguém de vocês vai me trair. E aí Pedro fala, não, senhor, imagina, eu não vou deixar isso acontecer nunca. O que Jesus fala? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Ou seja, Pedro, ainda que você esteja aqui com o meu discípulo, você tem essa tendência de me negar. Né? E você vai me negar 3 vezes. E aí, Paulo, olha só, passou toda essa história. Pedro, Cefas, virou apóstolo, saiu lá da Pentecostes, curando um, curando o outro, fazendo e acontecendo. Mas aí, olha o que Paulo traz aqui na narrativa. Quando Pedro chegou a Antioquia, eu enfrentei abertamente, pois era censurável. Ele fala, ó, quando eu leio isso aqui, eu falo, o Paulo realmente era o cara. Como que vai lá e censura Pedro, né? Tem muita autoridade moral, né, para censurar Pedro, né? Então ele fala, ó, pois era censurável. Antes que viesse alguns da parte de Tiago, ele costumava comer com os pagãos. Quando chegaram, ele se retraía e se afastava por medo dos judeus. Olha só. Então, o Pedro, ele ficava ali com os pagãos, aí a hora que chegavam os judeus, ele, negava esses pagãos. Ele negava eles. Ele falou, não, agora não, eu fiquei com medo dos judeus. Tem que atender essa prole aqui. Outros judeus cristãos, e aí ele fala, outros judeus cristãos começaram a fingir como ele. Né? Então, ou seja, você está aqui defendendo o evangelho, está defendendo o evangelho, não importa se está com pagão, com judeu, o que quer que seja, né? Mas aqui mostra a tendência, como que é essa tendência da negação do Cristo, ainda que Pedro, convertido, carrega no espírito dele. Né? Isso é lei, isso faz parte da trajetória espiritual, não é porque Pedro é pior que alguém, não. Ele carrega essa tendência. E Paulo também carrega essa tendência de ser muito impiedoso, rígido, muito exatamente. Forte. Aí fala e quer se impor as ideias dele, né? Defender a tradição e agora está defendendo o evangelho, lógico, mas exatamente. Com unhas e dentes e indo e batendo no peito e enfrentando assim, peitando Pedro, né? E aí dá aquela confusão que a gente sabe que foi a discussão entre eles na igreja de Antioquia, né? Que está na página 334 aqui do Paulo Estevão, e inclusive tem uma anotação aqui no livro que é sobre, estou até com o livro aqui, sobre Gálatas 2, 11 a 14. Justamente onde a gente está lendo aqui, nota do autor espiritual. Sobre essa situação, ele fala nessa página do livro, que é a hora que, no meio da galera, né, numa palestra pública, um começa a enfrentar o outro, o Paulo vai e tasca no Pedro, quer dizer, como pode isso também, entendeu? Valente, né? Chegou na casa do outro e já falou, não, tá tudo errado aqui, você pode parar, tá tudo errado, né? Exato. No meio do povo, quer dizer, não foi lavar roupa suja em casa, nem nada, né? Foi lá no público falar, não, você tá errado, como é que você pode fazer isso, Pedro? Antes você comia com os pagãos, agora que chegou os enviados aqui do Tiago, você não quer mais agora? Você está aqui todo cheio de dedos, você virou outra pessoa, virou a casaca. Isso tudo na carudas, assim, né? Então, também trouxe as tendências dele de ser do jeito que ele era antes, né? Defendendo antes o judaísmo, e depois ele virou para defender o evangelho, mas assim, com a Muito mesma bem vontade. Colocado. Muito bem colocado, exatamente. A tendência do Paulo é exatamente essa. Eu gostaria de fazer um acréscimo nisso aí. Posso? Claro. Tudo que vocês falaram, eu já via também com o mesmo raciocínio. Mas a discussão de Pedro e Paulo, que Paulo coloca os irmãos na mesa. Bom, não é? É esse o resumo da história. E Pedro pensa assim, está no livro, Paulo Estevam. O que desejar ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo, grande força espiritual. Aí vamos pegar o que o Thales falou. Como é que era Pedro? Negava. Não.
Já tinha isso no seu contexto espiritual de outras vidas. E como é que era Pedro quando prenderam Jesus? Meteu a espada. Nesse momento, ele recua a Serena e a partir desse ponto, começa uma nova trajetória de Pedro. Exatamente. Muito bem colocado isso aí. Muito bem colocado. É bem isso. Foi a hora que ele venceu a tendência. Opa, mudou. E orientou. Aceitou e... É muito Se legal. eram uns anos atrás, ele puxava a espada pro Paulo. Exatamente. Então, e Emmanuel fala nessa página aqui que nesse momento foi a hora mais crucial do cristianismo. Sim. O cristianismo poderia ter sido rachado e acabado ali, né? Se os dois tivessem entrado na briga e aí começar a discussão entre eles e o negócio ia perder todo o plantio até agora, né? Como Pedro, nessa hora, abaixa a cabeça e fala, eu estou errado, tá bom, vamos seguir, ou vamos ouvir agora a preleção de Paulo, aí todo mundo fica, né? Peraí, ele parou e não vai levar adiante, salvou a igreja cristã que segue até hoje, né? Se ele tivesse deixado a tendência dele dominar, nessa hora o instinto, sei lá, dele falar mais alto, os dois tinham ido para sair na mão, sei Exatamente. lá. Exatamente. Muito bem colocado. Muito, muito bem colocado. E aí, deixa eu refletir sobre o que nós viemos falando sobre as questões mediúnicas. Olha que exemplo interessantíssimo para que a gente possa analisar. Porque quando Paulo faz a corrigenda e o Pedro se compromete ali com ele, reflete, busca Jesus, qual é o ensinamento e contém. Olha, veja que interessante nas nossas reuniões mediúnicas, da questão do nosso próprio aprendizado. Quantas vezes nós socorremos os irmãos que contém o princípio da revolta, né? E que através de uma palavra intuída pelo esclarecedor com os mentores, muda. Exato, né? Olha que processo interessante. Exatamente. E aí volta ao que nós conversamos hoje. Ao seu processo de mudança, Thales. O meu processo de mudança dela. Quantas vezes Paulo falou com você para que você deixasse de ser o Pedro que ele estava comentando? Exatamente, E a gente foi colocado à prova, né? Igual o Pedro foi aqui. Exatamente. É isso aí. Maravilhoso. O 15 e 16 aqui também tem um ensinamento muito importante, né? Que ele fala dessa questão, né? Do judaísmo, que de fato é uma religião de observância da lei, né? E o Paulo, já que sabendo do judaísmo, porque o judeu faz isso, ele fica lendo, estudando a Torá, que são as leis, né? Divinas, mas ele, assim, ele só lê e estuda, né? Ele não põe em prática aquilo, de fato, na sua grande maioria das vezes, né? Nem todos, estou sendo injusto aqui, mas principalmente nessa época aqui do cristianismo. E aí o Paulo fala, sabemos que o homem não obtém a justiça pela observância da lei, mas por crer em Jesus, e nós cremos em Jesus para obter a justiça pela fé em Cristo. E não por cumprir a lei, né? Porque a lei ali escrita também, ela poderia ser interpretada. Igual era. O pessoal fazia o quê? Jogava pedra em quem cometia adultério. Certeza que Deus não está falando para fazer isso, né? Mas na observação da lei do povo da época, da prática religiosa da época, fazia isso acontecer, né? Hoje, os judeus já não fazem mais isso. Não existe mais apedrejamento no judaísmo. Na mesma religião, né? Porque tá ali... a Torá não mudou, a Torá é a mesma, né? Mas a observância da lei está mudando, né? Está mudando a observância da lei. Antigamente era adulterou, coloca lá para essa pública e apedreja. Hoje, se uma mulher judia trai um marido judio lá em Israel, eles vão no cartório, fazem lá a separação, cada um segue sua vida e acabou. Ninguém apedreja mais ninguém, não. E a lei é a mesma, né? A lei é a mesma. O processo está evoluindo. Exato, é o que o Paulo fala. Então, assim, em cumprir essa lei, cumprir a fé em Cristo, né? Cumprir o Cristo falou. Porque ficar só lá lendo e observando a lei, né? Que ele fala que não obter justiça. Então, se a gente ficar sem fazer nada, só observando a lei, a gente não vai ter a justiça da felicidade, né? Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 642. Kardec fala:
será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ou seja, se eu ficar quietinho lendo a lei, lendo a Torá, não fazendo nada, mal a ninguém, eu vou ter garantido uma situação futura boa nos espíritos? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, se a gente está lá observando, no judaísmo observando os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não cobiçar a mulher do próximo, os 10 lá que fala, e não praticar isso, não for lá fazer isso de ato próprio, a gente vai estar nessa pergunta aqui, 642. Parado, ó, não estou fazendo mal, mas sim, tá. Você não está pondo em prática as leis morais que você já conhece, né? Uma outra reflexão que eu achei super importante aqui. No 16. Muito. E ele complementa no 17, né? Que é maravilhoso. Ele fala, ora, se nós que... Olha isso aqui que legal. Ora, se nós que procuramos em Cristo nossa justiça, nos revelamos também pecadores. Cristo é um agente do pecado? De modo nenhum. Olha isso. Então, se nós procuramos em Cristo a nossa justiça, a gente revela que também é pecador. Porque Cristo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente busca nele a justiça divina, é porque a gente hoje não está nesse mesmo caminho. Então, a gente não está nesse mesmo caminho, a gente é o quê? A gente é pecador. Né? De fato, a gente é pecador. E ele complementa no 18, que ele traz aqui o conceito da lei de ação e reação. Né? Que ele fala, pois se começo a reconstruir o que havia derrubado, mostro que sou um transgressor da lei. Ele não escreve lei, mas mostra que sou um transgressor. E, de fato, é isso que acontece. Se eu transgrido a lei divina nessa encarnação, eu vou derrubar algo. Eu vou destruir algo. Porque a lei divina, ela converge na perfeição. Na hora que eu saio transgrido essa lei, eu prejudico algo ou alguém. E aí acontece comigo, eu vou ter que reconstruir. Então fica claro que Paulo traz o conceito claro da lei de ação e reação, né? Que é, transgredimos a lei divina, vamos ter que reconstruir isso que a gente destruiu. Né? Então se eu vou lá e mato alguém, eu destruí uma vida, eu transgredi uma lei divina. Provavelmente, em algum momento, eu vou ter que dar à luz, ser pai ou mãe desse que eu matei. E aí eu volto na sua reflexão de capela. Okay. E por quê? Se ele está reconstruindo, é porque lá ele destruiu. Exatamente. 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 E eu também estou vendo aqui uma coisa super bonita, que ele fala assim, ó, pois se começo a reconstruir o que havia derrubado, mostro que sou o transgressor. Que, na verdade, o que é isso? É você confiar na justiça divina. Porque quando você começa a reconstruir o que você havia, quer dizer, eu havia derrubado, e pode ser que eu derrubei, mas ninguém viu nessa vida. Eu posso ter derrubado em outra vida, né? Então agora ninguém viu, ninguém sabe o motivo porque eu estou reconstruindo alguma coisa, mas eu sei que eu sou um transgressor da lei de alguma forma para trás, né? Em outras vidas, de alguma forma. Então, a gente confiando nessa justiça divina, né, na lei de Deus, e não na dos homens, a gente faz assim, se eu estou reconstruindo aqui alguma coisa, é porque eu derrubei atrás. Então, vamos acreditar nisso e confiar Que é a nessa oportunidade, lei. né? Né? Então, tá tudo certo, é isso que ele quer dizer. Então, se eu tô reconstruindo, é porque eu estou mostrando que para as pessoas, para mim, que uma vez, algum dia, eu derrubei, eu fui transgressor. Eu não tô reconstruindo aqui à toa, para sofrer à toa, nada disso. É porque eu estou mostrando que eu preciso aprender esta passagem, passar por essa prova, porque eu já derrubei a lei antes, entendeu? Mesmo que eu não me lembre, né? Mas eu estou mostrando o quê? Que eu transgredi alguma vez em algum lugar no passado. Super bem colocado. E é exatamente isso. E tanto é que nesse capítulo ele fala do testemunho, né? É um testemunho dele também para eles também. Olha, Exato. Fala dele, né? Exatamente. Mostrando para vocês isso. Exatamente.
eu transgredi aqui nessa encarnação mesmo, matei os cristãos, agora estou reconstruindo. Eu vou ter que fazer nascer novos cristãos, né, daqueles que eu tirei a vida. E para encerrar aqui o capítulo de estudo de hoje, da minha parte, o 21, que eu achei que é o último versículo, que eu achei muito bonito, né? Que ele fala: não anula a graça de Deus, pois se a justiça fosse obtida pela lei, ou seja, o que era a lei na época? Torá, né? Era a base judaica. Então, se a justiça fosse obtida pela Torá, Cristo teria morrido em vão. E não foi. Aqui já mata tudo, né? Termina aqui o nosso estudo de hoje, que realmente, né? Gente, mas se a justiça fosse o que era a lei da época interpretada, Jesus tinha morrido em vão. Né? Não conta de nada. Queria ler o 20 antes, que eu achei a parte mais... pode ler, claro. Achei o mais lindo. Thales, eu até escrevi na minha Bíblia. Não, minha puta, eu pulei aqui, é verdade. Eu até escrevi na minha Bíblia, no 20. É a frase mais famosa, né? A frase mais famosa. Que isso, não pula. Olha só, eu pulei. Fui crucificado com Cristo. Olha que lindo, porque ele nem conhecia Cristo nessa época. Ele fala: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha que lindo, quer dizer, olha antes, assim, para a gente pegar o contexto, né? Por meio da lei, morri para a lei. Quer dizer, para a lei do judaísmo, que ele era um doutor da lei, né? Ele era um top lá, tal, que ia virar um bambambam lá da época dele. Ele morreu para aquela lei. Ele não ia ser mais nada. O pai dele tirou a herança dele, desacursoou tudo da família, não era mais nada. Quer dizer, para a lei dos patrícios, lá da onde ele vivia, do grupo, ele morreu. Saiu por aí como mendigo, pedinte, e aí um qualquer. Então, assim, para a lei de onde ele morreu. Então, quer dizer, a fim de viver para Deus. Foi crucificado com Cristo. Quer dizer, nessa morte que ele teve, ele entendeu que quando Cristo morre o corpo, ele também morreu, aquele corpo do Saulo, né? Morreu também junto. Ele entende que ele foi junto com Cristo, morreu, entende? E aí agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto vivo na carne mortal. Que amor. Né? Que amor, né? Que lindo, gente. Que lindo. Essa frase é realmente muito impactante. Ele se entrega depois ainda aqui dizendo: enquanto vivo na carne mortal, vivo de fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por mim e por todos nós. Quer dizer, é tão lindo se entender como filho de Deus, né? Filho de Deus, que Deus mandou Jesus, o seu filho, que ele fala com né, fé no Filho de Deus, com letra maiúscula, que se entregou por mim e por todos nós aqui também, né? Então, nossa, isso aqui é vibrante, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu peço desculpa, eu realmente pulei. Ainda está anotado aqui, ó, 20. Eu, por algum motivo, pulei aqui, mas ainda bem que você voltou, Renata. É só para deixar eu falar dessa frase, né? Pelo amor de Deus. A Renata falar. Essa frase eu grifei na Bíblia. Eu não faço isso. Muito lindo, muito lindo, gente. Eu não sei se vocês têm a sensação, parece que a gente algumas vezes fala de assuntos que já falamos em outras cartas, mas é uma sensação nova, né? É um negócio... É maravilhoso. Gostoso, né? Poder falar isso, né, gente? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É um negócio... É forte. É uma comunhão, né? Muito grande. Um exemplo do amor. Dá uma entrega, porque isso que ele fala, ele morreu para a lei e foi crucificado com Cristo e agora já não vive mais, é Cristo que vive nele. Quer dizer, enquanto eu estou aqui mortal, né? Porque depois eu já vou me libertar dessa veste de carne, eu estou crendo, estou pela fé no Filho de Deus. É isso que me move, né? Então, isso é muito bonito, né? Essa comunhão. É impressionante. É emocionante.